Será que filho de peixe é peixinho mesmo? Fica aqui com a gente que hoje a gente vai discutir sobre esse ditado popular que às vezes, muitas vezes, acaba virando um lema na nossa vida. Olá, eu sou Maria, aqui nós estamos no Inspiração Educativa. O Inspiração Educativa é uma marca da empresa Rama. A Rama faz educação que cria raízes. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse ditado popular, filho de peixe, peixinho é? Aqui a gente está fazendo uma pergunta, né? Mas o ditado é uma afirmação. O ditado vai dizer filho de peixe, peixinho é. Esse ditado, ele invade a nossa vida de uma forma mais comum que nós imaginamos. Parece que não, né? Mas invade. E quando a gente descobre que filho de peixe pode não ser peixinho, a decepção é grande. Mas a culpa não é nossa não, tá? Que a gente faz com que esse ditado faça parte da nossa vida. Existe toda uma explicação para isso. Quando nós temos os nossos filhos, né, o que nós acreditamos e nós batalhamos duro para isso? Nós possamos dar a eles o máximo do que é positivo em nós. E esse foco, né, da educação dos filhos, vamos dizer assim, nas coisas que nós acreditamos, ele passa a ser quase que um objetivo de vida. É quase uma meta a ser alcançada, né? É um objetivo a ser alcançado e aí a gente traça metas. Acho que assim é melhor explicar, para poder alcançar, tá? Essa crença, né, que nós temos, porque é quase que uma crença, que os filhos de peixe, né, são peixinhos, e quando eles não são peixinhos é porque alguma coisa deu errado, ela vem de toda uma construção social, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Essa construção, ela envolve 3 fatores, tá? São 3 coisinhas que fazem com que nós acreditemos que é quase obrigação, né, que os nossos filhos se pareçam conosco. O primeiro fator é a genética, o segundo é o fato da cultura ser transmitida de geração para geração, e o terceiro fator é óbvio a família. Como ele convive, né, o primeiro contato dele é a família, é natural que nós pensemos que a nossa influência sobre eles é muito grande. São esses 3 fatores juntos que fazem com que nós pensemos que nós temos o poder, o controle de educar os nossos filhos às nossas maneiras, tá? As questões genéticas, é claro que elas podem contribuir, né, para a formação das identidades, isso é óbvio, mas é uma parcela muito pequena, né? Um exemplo, você canta, você tem uma voz magnífica, o seu filho tem a chance de carregar essa herança genética com ele. E aí a tendência dele procurar música e ser um cantor aumenta, né, por uma questão biológico-genética. Mas não é uma garantia, porque aí a gente tem outras questões que vão influenciar na construção dessa identidade, que a gente vai discutir aqui, tá? Quando a gente diz que a cultura é transmitida de geração em geração, também nos leva à ilusão de que, bom, a minha geração trouxe a geração da minha mãe, ou do meu pai, ou dos meus pais, né? Ou, sei lá, da minha tia, se eu fui criada por uma tia, ou de uma avó, se eu fui criada por uma avó, enfim. E agora eu vou transmitir os meus valores de geração para a próxima geração, que é a geração dos meus filhos. Esse pensamento é tão forte que quando a gente conversa com mulheres que resolvem, né, ter filhos, e nós perguntamos a elas, por que você quis ter filhos? A grande maioria responde, embora com palavras diferentes, mais ou menos a mesma coisa. Eu quero dar continuidade à minha história. Eu quero ter alguém para deixar o meu legado. Olha que coisa forte, né?
quando nós temos um filho, nós não estamos preparados psicologicamente para entender que aquele ser não é uma continuidade nossa. Ele é um outro ser separado de nós, que vai sim receber muito do que nós demos para ele, se nós soubermos dar. Mas ele não é uma continuidade nossa. Ele é uma continuidade nossa de toda uma geração de pessoas que construíram essas culturas juntas, mas de outros fatores que a gente ainda também vai discutir nesse vídeo, tá? Então, o que acontece? A criança nasce, né? Aí tem a questão da genética, ele parece conosco, às vezes, né? Com o pai, e aí já começam as expectativas. Nossa, ele tem meu cabelo, ele tem meus olhos, e aí eu me preparei para aquele momento, né? Me preparei para ser mãe, me preparei para ensinar boas coisas, bons hábitos. Até por volta dos 3 anos, grande parte das crianças tem basicamente contato com a família. Né? Vez ou outra tem outros tipos de contato, mas a grande maioria, né, vai para a escola aí a partir dos 3 anos. Então tudo isso contribui para que a gente acredite que o nosso superpoder educador vai resolver todos os problemas. E realmente ele resolve, né? Até por volta de uma certa idade aí, a gente tem uma certa sensação de controle bastante cômoda e até gostosa, vamos dizer assim. Só que aí um dia você descobre que o seu filho tem um gosto musical esquisito. Ou que o seu filho, vindo de você, uma mãe tão tranquila, é explosivo. Ou de repente você é tão social e adora receber na sua casa e o seu filho se tranca dentro do quarto e não quer ver ninguém. E aí você pensa, meu, ele não se parece nada comigo. E a sensação de frustração e culpa vem com força. Enfim, a sensação de frustração vem com uma força gigante. Por quê? Porque nós descobrimos no estalar de dedos que a gente não tem tanto controle como a gente imaginava. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês bem decepcionante. Realmente a gente não tem controle sobre os nossos filhos. É triste falar isso, né? Porque quebra uma, vamos dizer, quase que uma crença popular que a gente carrega historicamente. Mas é isso, nós não temos nenhum controle sobre os nossos filhos. O que nós temos, na verdade, que a gente precisa trabalhar de verdade com força, é um poder de contribuir para a formação dessas identidades de forma mais saudável. Isso nós temos. A família com certeza tem um poder de contribuição gigantesco para que essa formação identitária seja positiva, para que as identidades dos nossos filhos sejam positivas. Mas é uma contribuição. Lembra que o nosso filho é um ser a parte de nós, ele não é um ser continuidade de nós. Ele sofre influência, né? Os nossos filhos, eles não são só crias familiares, eles são crias sociais e culturais também. O que significa isso? Significa que além da instituição família, tem outros fatores que agregam e que fazem a socialização dos nossos filhos e que levam à formação das suas identidades. É claro que a família é o primeiro fator, né? É o primeiro fator importantíssimo. Nós ainda temos as outras instituições, então a escola, a igreja, a academia, o curso de inglês, a casa da tia, a casa da avó. Olha quanta coisa tá ali trabalhando conosco na educação dos nossos filhos. E mais ainda, os meios de comunicação em massa. Percebe? 3 fatores que socializam os nossos filhos, que contribuem para a socialização dele. E esses fatores, família, instituições e meios de comunicação de massa,
eles não são neutros, eles estão impregnados de cultura, né? Com diferentes culturas. Então, essas culturas diferentes, que muitas vezes não tem nada a ver com a cultura familiar que a gente acredita, elas vão estar ali junto com a gente, medindo força o tempo inteiro na educação dos nossos filhos. Já imaginou que loucura? Né? Os nossos filhos, eles são ao mesmo tempo individualizados e coletivos. Individualizados e coletivos. Esses ambientes sociais e culturais, eles são mais complexos do que parecem. Olha, mais isso ainda para a gente entender. Porque só o fato dele estar socializado não quer dizer muita coisa. Quer dizer muita coisa, né? Mas não quer dizer tudo. Vamos arrumar aqui o que eu coloquei. Porque além do fator social, tem o fator cultural, lembra? Então, por exemplo, eu quero que o meu filho seja um menino tranquilo. Vou botá-lo para fazer yoga. Então ele está socializado com outras pessoas que fazem yoga, sei lá, tô dando um exemplo, tá, gente? Só que aquela cultura, daquele tipo de exercício, não apetece, ele não gosta. Então, culturalmente, né, pelo seu conhecimento de mundo, pelas influências que ele tem externas, ele pode querer uma socialização numa cultura física diferente, atividade física diferente. Percebe quanto complexo é? Além de pensar nos grupos sociais, pensar nas culturas desses grupos sociais. Se fosse tão fácil assim, gente, eu escolheria a escola do meu filho e tudo estaria garantido, né? Afinal de contas, a escola é uma instituição social. Mas a escola, por mais que ela seja um lugar, né, único, feito para a mesma coisa para todos, que é o aprender, lá dentro está impregnado de diferentes culturas, né? As crianças vêm de diferentes famílias, os professores vêm de diferentes famílias, diferentes religiões, diferentes culturas. Então é um amontoado de culturas lá dentro e a tendência é formar grupos, né, por afinidade cultural. Então, sabe aquela coisa assim, meu Deus do céu, mas ele estudou no melhor colégio e ele quer, sei lá, fazer bordado. É uma loucura, né, na verdade. É quando a gente descobre que, perdi o controle. Mas não é bem assim, tá? Se a gente, obviamente, souber conduzir, né? Lembra que a gente tem um fator de contribuição grande? Se a gente tiver consciência de como fazer, vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos, tá? É claro que é importante lembrar que como a criança ela tem o primeiro contato conosco, né? Ela recebe os primeiros cuidados da família, é onde ela tem o maior convívio social nos seus primeiros anos de vida, onde ela tem contato praticamente só com a cultura familiar, não é mesmo? Porque até quando a gente fala dos parentes, né? Geralmente a gente nem sai tanto com as nossas crianças, principalmente quando elas são bem pequenas. E quando a gente sai com eles para casa de parentes, geralmente são parentes muito próximos, que a gente tem uma afinidade, isso significa que a gente tem um diálogo cultural também. Então, esse contato da criança, esse contato cultural, nos primeiros anos de vida, é basicamente conosco. E aí vocês vão me dizer, mas tem os meios de comunicação de massa. Mas até os meios de comunicação de massa, quando a criança é pequena, nós que costumamos selecionar para elas, não é? Geralmente a gente bota o canal, as mães e os pais preocupados, né, com o que os nossos filhos vão assistir. Geralmente a gente faz esse filtro. Então até o que a criança assiste, né, até o que ela dialoga em termos de mídia, passa pelo nosso crivo. Isso dá uma sensação falsa de controle. É falsa, entre aspas, né? É falsa por quê? Porque uma hora você vai perder o controle.
mas é um controle, porque enquanto ele estiver só, como dizem, né, popularmente, embaixo da nossa asa, ele está controlado. A partir do momento que ele começa a ter contato com outras culturas, isso tudo é abalado. É abalado e aí começam conflitos, inclusive familiares. Esses conflitos, eles podem ser mais severos ou tratados de forma mais tranquila, se a gente souber o que está fazendo, né? Quais são as nossas escolhas, como é que eu conduzo isso, tá bom? Enfim, só pra gente deixar bem claro, né? Filho de peixe nem sempre é peixinho. É bom a gente se preparar para isso e aprender ferramentas, óbvio, né? Que possam contribuir para que, já que ele não é uma extensão minha, né? Nem é um peixinho filho de peixe, mas que eu possa fazer parte de forma efetiva dessa educação. Então, a primeira coisa é procurar ferramentas para isso, tá? O ditado popular, filho de peixe, peixinho é, muitas vezes só tem relação com a escolha da profissão mesmo, gente. É triste, mas é mais ou menos isso. E essa escolha profissional também é uma coisa que a gente precisa questionar. Se, de fato, é uma escolha autônoma, né? Ou é uma conveniência, muitas vezes financeira. Porque, sei lá, né? O pai é dentista e já tem uma cartela de clientes. É tudo mais fácil, né? Quando a gente já tem alguém na família que tem aquela profissão. Então, até isso a gente precisa avaliar com carinho. Olha quanto complexo é, né? Então é isso, o vídeo de hoje veio pra gente refletir um pouquinho sobre um ditado popular que, ao mesmo tempo que parece bobeira, tá tão presente na nossa vida de mães, e como a gente faz para entender, né, tudo que está por trás dele. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente fica aqui te aguardando para o próximo. Não se esquece de se inscrever, né? A sua inscrição é importante para você ser notificado, para a gente ter uma ideia também de como o canal está evoluindo, se ele está chegando em vocês, se ele traz conteúdos que importam para vocês. E deixe o seu comentário. Seu comentário é de extrema relevância para a gente poder fazer essa cocriação, essa criação juntos. Nós, aqui da Inspiração Educativa, e vocês aí em casa. Um beijo enorme. Esperamos vocês para o próximo vídeo.